Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart da Madrugada estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. Nesse episódio nós vamos falar sobre como encantar seu paciente utilizando técnicas de linguagem corporal. E para conversar com o time, nós trouxemos a Carol Portilho, que é perita em microexpressões e linguagem corporal, professora de MBA da PUC e colaboradora da Polícia Federal e ainda é mentora, né, Carol? Seja bem-vinda aqui ao Frêmito. Bem-vindo. Bem-vindo a esse mundo fantástico que a gente vai ter aqui hoje de linguagem corporal. Prazer estar aqui e vim trazer um tema que na área da medicina agora está sendo discutido mais, né? E vai ser incrível de falar disso. Sem dúvida. Fábio, eu tô meio nervoso porque eu vi que ela já tá me analisando aqui, a minha mão tá pra baixo da mesa. Minha mão tava na minha coxa aqui, eu vi ela com a mão assim, falei, acho que essa é a minha mão. Eu botei, assim mas aí passou um segundo, ela já tava assim de novo, eu falei, putz. Espelhar é sempre bom, a dica essa espelhar é sempre bom. A gente tentou estudar sobre o assunto, a gente inclusive vai falar disso, que a gente pegou um livro que talvez não seja o melhor. Você leu, Luiz? Cara, esse eu li não foi o Pocket. Qual que é o nome do livro? O Corpo Fala. E daí? 74ª edição. Acho que ele parou 74 anos atrás. Não foi 74, né? Mas assim, e continua igual, o mesmo desenho, o mesmo... A gente vai falar também bom, não gostei muito, mas você tem outra dica depois, né? Tem muitas dicas. Pra nós. E eu acho que, assim, na nossa audiência, cara, pouquíssima gente já ouviu falar sobre esse tema aqui, Carol. É novidade pra muitos médicos. Tá bem animado aí. Todo mundo que eu comentei, até fora da área, falou, pô, depois me passa aí que eu quero ver. Conta pra gente como que foi essa sua história com a linguagem não Pois verbal. e isso que eu ia falar, não é só a área médica, né? Todo mundo, na verdade, quando fala de é possível decifrar o outro, né? Aí todo mundo fica doido, parece uma curiosidade. Como assim? É possível saber o que o outro está sentindo? Isso vai desde mulheres traídas a juízes. Todo mundo quer aprender a decifrar isso. E o meu caminho foi uma dor na minha vida profissional que eu tinha. Então, eu sou administradora, não é a minha área, assim, né? Minha formação era administração. Aí fiz gestão de negócios, depois eu fui trabalhar no hospital. Então, eu entendo um pouco, né? O que é um paciente, qual é essa relação. Trabalhei no hospital psiquiátrico aproximadamente 5 anos como administradora. E aí fiz gestão de saúde, né? Eu estava ali buscando ser aquela profissional. Aí, de repente, eu fui para o Recursos Humanos. Os diretores do hospital entenderam e falaram, vai para RH, que você tem tino com pessoas, vai ser legal. E aí, vai eu fazer MBA em Recursos Humanos, né? E, de repente, eu vi que todo mundo me enganava, que eu tomava decisões erradas, eu contratava errado. Eu administrava um conflito, eu nunca sabia assim, quem estava falando verdade, quem estava falando mentira. E aí, isso atingia o meu profissional. Então, eu falei, cara, eu preciso saber... quem está na minha frente, o que essa pessoa está sentindo e se ela está mentindo ou não, porque isso vai me ajudar. E foi 2013, aí eu comecei a estudar, fiquei encantada, apaixonada com aquilo. Aí fui fazer especialização em linguagem corporal, depois formação de perita em microexpressões faciais, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. E em 2015 eu pedi demissão do hospital, falei, não, eu quero ensinar isso para as pessoas. E assim, naquele momento eu não imaginava que eu ia trabalhar de alguma forma com polícia ou na justiça e etc. Porque tudo era muito novo, ainda é novo, sabe? Assim, é novo no judiciário, muitos questionam, mas espera aí, qual que é a validação? Então, hoje a gente tem, na verdade, uma corrente, né? Muitos devem conhecer o Vitor Santos do Metaforando, onde ele vai também fala de mim, porque a gente está nessa onda de mostrar para as pessoas o quanto essa ciência é legal. E, de repente, agora a justiça brasileira tá aceitando, e não só porque ela é legal, mas ela traz a verdade. E mais do que isso, hoje nós temos protocolos científicos que mostram a validação daquilo ali. Não é olhou para a direita, mentiu, cruzou o braço, tá fechado, esquece. Isso não é linguagem corporal. Tem um lance, isso é outra coisa. Olhou para baixo, não sei o quê. Não, pé pro isso... lado, pé pro outro, tá apontando. Mas assim, algumas coisas assim que a pessoa acha que é uma coisa e hoje existe todo um embasamento técnico, tem protocolo, tem cientistas estudando isso. Os protocolos que eu utilizo, por exemplo, são utilizados no FBI, muitas delegacias do mundo todo, que é o FACS e o SCANS. Um é de identificação de microexpressões faciais, o outro é de identificação de mentiras. E aí o meu caminho foi esse. Eu queria ensinar para as pessoas
Só que eu queria ensinar dentro do mundo dos negócios. Eu queria ensinar isso pro líder, eu queria ensinar isso pro médico que atende o paciente. Porque aí no meio do caminho, gente, eu descobri que a linguagem corporal não era só para analisar pessoas. Mas era possível também você melhorar a sua própria comunicação. Porque, Arthur, de repente eu comecei a fazer palestras e etc. Sobre o assunto e a minha comunicação era ruim. A boca seca, secava, eu me encolhia, colocava a mão no bolso, gaguejava, era 10 minutos para conseguir me estabelecer. Eu falei, peraí, linguagem corporal não é só para analisar as pessoas. Eu posso melhorar minha comunicação através disso aqui. Deixa eu usar ao meu favor, né? Deixa eu usar isso ao meu favor. E aí eu comecei a treinar, e treinava os gestos e tal, e hoje, quando eu olho, as minhas mãos meio que dançam, assim, sabe? E eu falo assim, cara, como é que eu consigo fazer isso? Isso é totalmente treinável, então. Totalmente Você já treinado. teve alguém que você orientou que era muito ruim, por exemplo, em Nossa, falar, em um se monte. comunicar e que de É que meio repente... que Tem monte. salvação, Fábio, fica tranquilo. Arrasta pra cima, compra meu curso, que eu vou te ensinar, né? Mas eu já salvei alguns tímidos, assim. E é muito legal, porque alguns tímidos, por exemplo, ou introvertidos, que tinham dificuldade de se colocar numa determinada situação, reunião ou posicionamento. E aí, a coisa é tão simples, assim, sabe? E a pessoa olha pra mim assim, que isso? O simples fato de eu ocupar mais espaço mudou minha vida. Olha que bobeira. Massa. Você Ô, ocupar Carol, mais espaço. E pra, assim, sensacional, mas e pra nossa audiência aí, os cirurgiões que estão escutando, o cara pensa assim, tá, mas e o dia que que eu eu vou tenho a ver com encaixar? esse lance, né, da Polícia Federal que você tá falando aí? Dá um exemplo de onde o médico pode utilizar isso a seu favor. Show. Assim, todos nós nos relacionamos o tempo todo, né? Todas as profissões há relacionamento. E eu acredito que a gente está numa era agora que não dá para fugir mais dessa coisa de não se relacionar, ou não querer se envolver, ou não querer olhar para o outro. A gente está numa nova fase. Essa nova fase é uma fase que nós precisamos nos relacionar com as pessoas. E é como se quando a gente não se relaciona, é como se a gente patinasse na nossa própria evolução. Você fica no mesmo lugar, né? Então, se relacionar é extremamente importante e ter relações saudáveis é ainda mais. E aí o que eu falo sobre a inteligência relacional. O que é uma inteligência relacional que o médico tem que ter? Até porque também a medicina está mudando, o atendimento está mudando. Vocês têm uma quantidade de concorrentes hoje que o médico da mesma área de vocês há 50 anos atrás não tinha. Hoje, pela primeira vez, está acontecendo um movimento que vocês vão ter que colocar a carinha de vocês. O paciente quer saber quem é você, só que ele não quer saber só quem é você, ele quer saber quem é você, quem é a sua esposa, quem é seu filho, ele quer saber o que você acha sobre determinadas coisas, ele quer criar uma relação com você. Porque a gente chegou numa determinada era que as pessoas não estão comprando mais produtos e serviços, nós compramos relações com pessoas. Né? O que eu ensino, por exemplo, sobre essa questão da comunicação, quando eu vou falar, por exemplo, dentro de, inclusive, hospitais, eu dei muita palestra dentro de hospital e tudo, para equipe médica, porque a gente tem que começar a falar sobre encantamento. A comunicação agora está nessa questão do encantar pessoas. Só que aí que a linguagem corporal entra, porque as palavras, elas transmitem somente a ideia. São gestos que passam as emoções. Só que são as emoções que conectam os seres humanos. Emoção vende, que vocês não fazem ideia do quanto que uma emoção pode vender. Eu isso ontem no jantar na casa do Fábio. A venda por emoção, né? Posso contar uma coisa que eu vi essa semana, que eu achei fantástico. Depois vocês assistem. Netflix lançou um documentário, chama Artistas da Enganação. É uma mulher na Itália, quando começou aquele negócio do... Tipo o Cabrini aqui, do Polishop, que fazia aquele negócio de venda da TV. Só que isso virou uma febre. Lá todo mundo ia lá para vender um monte de coisa. E aí, a mulher muito vendedora, mas assim, você vê que tinha uma ambição meio fora do normal e tal. Acha ali que tem alguma nuance de sociopatia, mas enfim. A mulher soube jogar muito bem, ela tinha meio que uma clínica de estética, vendia aqueles creminhos década de 80, seca a barriga, não sei o quê. Foi na TV vender um produto. Ela foi lá vender com toda a comunicação dela, não vendeu nada. Aí ela saiu de lá triste. Aí ela foi a segunda vez gastando o restinho do dinheiro que ela tinha. Aí ela foi e vendeu muito pouquinho, todo mundo vendendo muito. Ela falou, não, tem alguma coisa errada. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para eu vender aqui. Aí, quando foi a terceira vez, ela chegou lá sem produto. Aí a produção virou para ela e falou, mas cadê o seu produto? Você não trouxe para vender? Aí ela falou, não, hoje eu vou vender de uma forma diferente. Cara, a mulher entrou no ar, ela só tinha 3 minutos para falar. Ela entrou no ar com as mãos vazias e falou, hoje eu não tenho nada para vender, porque infelizmente eu não vou poder voltar aqui. Porque como eu não vendi, eu não tenho dinheiro mais para voltar. Porque a minha vida, não sei o quê, parará, e começou a chorar. Quando ela começou a chorar,
A produção começou a receber ligação, aí a produção virou para ela, continua, continua, continua. Ela foi ficando no ar. Sabe quantas ligações essa mulher recebeu? 2.200 pessoas ligaram para lá querendo comprar alguma coisa dela. Qualquer coisa. Eles queriam qualquer coisa. E aí ela conta isso na série, eu acho isso fantástico. Ela fala assim, gente, eles queriam comprar qualquer coisa. O que essa mulher fez? Ela gerou emoção. Você vê, eles não queriam nenhum produto, nenhum serviço dela. Eles queriam ela. E com isso, depois, né, ela pegou a manha do negócio e virou um sucesso e começou a vender sorte, ficou bilionária. Enfim, aí depois foi presa, caiu, e por isso que tem. Por isso eu tenho um documentário, mas na hora que o ser humano entender que as palavras transmitem as ideias e são os gestos que transmitem as emoções que conectam, e outra, a emoção que você precisa. Por exemplo, muitos têm que gravar vídeo, às vezes, até mesmo a participação aqui, e os médicos têm que estar aqui, têm que colocar, têm que participar, têm que dar entrevista, é isso mesmo, a gente está na era do conhecimento, todo mundo trocando conhecimento. Percebe se eu, por exemplo, o simples fato de eu esconder as minhas mãos agora, se eu estivesse colocando no bolso ou debaixo da mesa, eu já não estou passando mais a mesma emoção. Com certeza a pessoa lá do outro lado já não quer se conectar tanto comigo. E esse movimento é inconsciente. Se eu volto a aparecer as mãos, então, assim, uma das dicas já, deixe suas mãos sempre visíveis. Vai gravar um vídeo, participar de uma reunião online. Reunião, exatamente. Mão na mesa. E gesticule. E percebe que você pode passar a emoção que você quiser. O tempo todo que eu estou conversando com vocês, eu estou com a mão mais arredondada. O Obama, por exemplo, utiliza muito desse gesto aqui. Ele é um mestre da linguagem corporal. E aí, se eu agora começo a falar mais reto, e esse gesto vem mais de cima para baixo, parece agora que eu estou gritando, né, com vocês. Mas isso, numa reunião, por exemplo, com a equipe, se você, numa parte, se você quiser passar uma mensagem forte, você pode fazer isso. Se eu agora, por exemplo, faço cúpula do poder, eu automaticamente, parece que eu estou falando de um assunto mais sério. Por exemplo, então, se eu estou em lugares mais formais, eu vou usar essa comunicação. Descreve para nós a cúpula, Carol, que tem a galera escuta no Spotify. E aí, às vezes, essa cúpula do poder Também, é muito interessante. A cúpula do poder, você junta os dedos, é só você pensar na Angela Merkel. A Angela Merkel, ela não dá um passo sem a cúpula do poder, junta-se os dedos como se estivesse fazendo uma torre, um triângulo, né? Mr. Burns, né, faz também. É verdade, ele faz. E olha que legal, você pode pensar assim, mas peraí, eu conheço pessoas que fazem cúpula do poder, eu conheço, e elas não sabem nada de linguagem corporal. Por que essa pessoa faz? Porque a linguagem corporal nada mais do que ela representa o que seu corpo está sentindo. Então, provavelmente, essa pessoa que você vê fazendo cúpula do poder sem saber o que é, porque é inconsciente, é uma pessoa mais segura, mais autoconfiante, ou ela está falando de um assunto que ela tem muita propriedade. Então, você começa ali a perceber que tem pessoas que já fazem de forma natural. Mas a questão é, quando nós olhávamos uma pessoa que sabia se comunicar muito bem, sabia se encantar pessoas e etc., a gente olhava e pensava assim, cara, pô, queria ser esse cara. O que ele tem que eu não consigo decifrar, né? Pô, que sorte que ele tem aí. Eu sou mais tímido, eu não consigo. Que sorte. Aí a ciência tá virando pra gente agora falando assim, não, dá. É só você pegar os recursos, já estão dentro de nós, porque culpa do poder, qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Quando você começou a fazer algum tipo de gesto que você hoje implementa muito, foi uma coisa natural ou você se condicionou a fazer? Fala, então vou forçar isso aqui até que vire uma coisa natural pra mim. Ô, Fábio, assim, na época foi uma coisa que primeiro eu fui me olhar e eu vi que a minha comunicação era meio desequilibrada. Primeiro, os meus gestos eram muito daqui pra cima. E gestos daqui pra cima é só se você tiver, por exemplo, falando com grandes públicos, né? Acima do tórax. De você fazer esse movimento ocupando muito espaço. É só quando você quer passar muita emoção em grandes Um tom públicos. meio agressivo, assim, né? Então mais ou menos eu meio que desenhava no ar e aquilo passava uma infantilidade muito grande na minha comunicação. E era um problema pra mim, que era administradora de um hospital, mais de 200 pessoas na equipe, lourinha, novinha. Então você imagina o que era, e eu não tinha esse conhecimento. Hoje eu fico pensando, eu falei, gente, era só eu ter feito isso, era só eu ter colocado esse movimento, era só eu ter andado dentro do hospital dessa forma, eu teria passado outra mensagem para quem estava me vendo. Então, são coisas simples. Por exemplo, uma médica mulher, que às vezes está tentando ali assumir uma coisa de liderança. Olha só que bobeira, se eu falo, por exemplo, com você assim, ei, tudo bem? O meu pescoço está reto, tá vendo? Olha a diferença, eu vou falar a mesma palavra na mesma entonação. Ei, tudo bem? Olha como é que eu pareço mais frágil, assim. Sim. Só que nós, mulheres, fazemos isso muitas vezes, sem pensar, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha, um pescoço viradinho, um detalhe. Um queixo que um pouquinho mais acima eu já viro metida e arrogante. Para baixo, agora fica parecendo que eu sou submissa e tímida. Então, assim, o seu corpo vai representar o que você está sentindo, porque ele fala.
E mais, ele fala, grita, ele é fofoqueiro. Por isso que eu consigo analisar mentiras, por conta disso. Mas, voltando à principal questão, que é da comunicação, ele vai representar o que você está sentindo. Só que a ciência está virando para a gente agora e falou o seguinte, ok, você está inseguro, você está desconfortável, está difícil aquela comunicação, você está levantando uma placa e avisando para todo mundo o que você está sentindo. Eu estou insegura, eu estou desconfortável. Quando você conduz a sua comunicação, você passa uma outra mensagem para quem está à sua frente. E outro, o que a ciência descobriu agora é que muda a sua fisiologia. Isso é muito incrível. Olha só, você poder mudar o seu estado emocional através das suas posturas. Não só o seu estado emocional, mas também os seus hormônios se alteram. Dependendo da sua postura, o seu testosterona sobe, o seu cortisol Tem desce. até aquela questão assim, vou fazer uma palestra para um público maior. Você vai em frente ao espelho, faz posições de autoconfiança e você já entra... A boca fica menos seca, você fica menos... Isso é nervoso. linguagem corporal. Sim. Porque isso quem descobriu foi a Amy Cuddy, né? Ela até faz na série, que eu sou apaixonada, Grey's Anatomy. A série da minha vida, né? Eu comecei a assistir, eu tinha 22, 23 anos. E aí, no Grey's Anatomy, na 10ª temporada, na 12ª, uma cirurgiã ela vai enfrentar uma reunião de horas, uma cirurgião de horas, e ela, sei lá, era 20, 30 horas, alguma coisa assim, ela vai, antes da cirurgia, ela faz a postura do super-herói e ela fala sobre a pesquisa. Segundo a psicóloga, tal, se você muda a sua postura, você muda as emoções. E aí vai mostrando ela durante a cirurgia, ela vai parando toda hora e faz a postura do super-herói. Né? Aí na 12ª temporada ela volta fazendo esse mesmo movimento, só que a equipe inteira. Foi a coisa mais linda essa cena. Porque foi, imagina, Grey's Anatomy com a ciência que eu estudo, que coisa foi assim, né? Aí mostra a equipe inteira, assim, de cirurgia, todo mundo fazendo postura do super-herói, porque eles iam operar um amigo. Então, o que ela mostrou pra gente é que essa postura altera o seu nível de testosterona, você sobe e o de cortisol desce. E a Amy Cuddy, ela só descobriu isso porque um dia ela assistiu numa Paralimpíada, que era um cego, que havia nascido cego, o cara estava correndo. E aí, quando ele chegou num determinado ponto, ele escutou, né, na linha de chegada, ele escutou o apito que ele tinha ganhado. Ele pegou e fez isso aqui, ó. Ela falou assim, mas Como peraí. é que ele sabe? Como é que ele sabe que isso aqui é vencedor, sendo que ele nunca viu? Ela já estava estudando linguagem corporal aí aproximadamente 10 anos. E aí ela foi para essa pesquisa e ela realmente comprovou que a postura do super-herói, essa daqui, mas essa aqui cansa um pouquinho o braço. Essa daqui te colocam num estado emocional onde você altera as suas taxas hormonais e também o seu estado emocional se altera. Como ela comprovou também, quando a pessoa está numa postura fechada, né, para baixo e etc., como países frios ou crianças ficam muito no celular, o nível de cortisol, ele sobe. Então, hoje, ela comprovou isso e é muito legal a gente saber, porque isso é uma coisa muito simples. O que é 2 minutos, gente? E é uma coisa muito simples de você ensinar para criança, você ensinar para jovem que vai fazer vestibular, que vai para uma prova, que vai fazer um processo de seleção. É uma coisa tão simples que pode ser feita para alterar essas taxas e só está afirmando o que a neurociência já tinha falado. Com comprovação científica, né? Que mente e corpo formam somente um sistema e ambos se influenciam. Então, isso impacta o tempo todo. Claramente é uma soft skill, né? Que pode ser agregada aqui para a carreira das pessoas. A primeira vez que eu tive contato com linguagem não verbal, linguagem corporal, eu estava no começo da faculdade ainda, era 2009 mais ou menos, e andando na livraria Curitiba, que eu sou lá de Curitiba, livraria grande, tinha lá aqueles lances de best-sellers, assim, né? Que são os livros de autoajuda e tal. E aí tinha um livro amarelo lá, chamado Linguagem Corporal. E eu peguei o livro na mão, isso era 2009, eu era solteiro naquela época, e tinha um capítulo sobre flerte e linguagem corporal para você agregar no flerte, como saber se alguém tá afim de você, se não tá, como mandar sinais para as pessoas. Então, esse livro é bem legal, porque ele separa em capítulos assim, do tipo como transmitir compaixão, como transmitir autoridade, como flertar. E aí eu lembro que tinha um lance do cigarro. Hoje as pessoas não fumam mais tanto, sei lá, ou fumam cigarro elétrico. Mas como você segurava o cigarro, você conseguia transmitir a autoridade. Soprar pra cima. Exatamente, assim. Então, Tem. pequenos detalhes de instrumentos, por exemplo, eu tô com uma caneta na mão, como eu seguro a caneta. E Carol, que eu lembro que eu adorei e agreguei pra mim, e carrego até hoje, olha quanto tempo, era como a gente cumprimenta as pessoas. Se a tua mão vai por cima, se a tua mão vai por baixo, se você estica, né, o primeiro dedo ou não.
E aí isso traz poder sobre as pessoas, né? Então, por exemplo, me corrija se eu estiver errado. Não, sim, vai lá. Eu cumprimentei o Fábio aqui e a minha mão ficou por baixo, ou seja, eu coloquei a mão por cima e ele girou, ou seja, ele tem um movimento de dominância sobre mim. E aí, pra eu reverter isso, pra não virar um jogo do vira-vira aqui, eu posso colocar minha segunda mão sobre a dele, assim, ó. Ah. Tem isso? E aí eu transmito Cara, do tipo, cara, eu que domino esse rolê aqui. Entendeu? Sou eu, porra. Ó, Eu sou o macho alfa. mas pra mim, o que mais me fascina é aperto de mão dentro da linguagem corporal. É uma coisa fantástica, porque é o seguinte, não é só você querer conduzir a sua comunicação, de falar assim, quem manda nessa porra sou eu, como a gente estava colocando. Reagir, e você vai reagir à reação. E mais, sabe o que é? O mais legal é porque você descobre como a pessoa te vê naquela relação. Porque a pessoa que te cumprimenta com a mão por cima, ela acha que ela está no controle. E a que te cumprimenta por baixo, ela acha que você está no controle. Isso foi fantástico quando eu aprendi, eu fazia o curso final de semana, né? Eu cheguei segunda-feira no hospital, eu saí cumprimentando todo mundo. Com a mão pra cima. Deixa ele fazer uma relação Não, aqui. mas sério, foi desse jeito. Mas, tipo assim, eu soltava a minha mão, sabe? Porque eu falei, eu quero ver o que cada um, a louca da linguagem corporal. E assim, acaba que o pessoal do hospital mesmo nem Virou sabe uma disso. Eles paranoia, devem né? assistir isso aqui hoje e falar assim, olha, ela tava fazendo com a gente, a gente não sabia. Mas eu lembro que tinha uma mulher lá que todo mundo me avisava. Carol, toma cuidado. Eu era muito boba. Sabe? Por isso que eu busquei essa ciência. Porque, assim, eu falo que hoje eu sou uma trouxa consciente. Porque às vezes a pessoa tá mentindo na mesma frente, mas mesmo assim, igual um dia, um mendigo veio me pedir dinheiro no aeroporto. Eu vi que ele tava mentindo. Pra que ele ia fazer com dinheiro, mas mesmo assim eu dei. Eu falei, então continua sendo uma trouxa. Só que agora é consciente. Eu sei quando eu tô... Por escolha, né? Estão tentando me enganar. Mas aí eu lembro que eu era muito bobinha nessas relações. Eu acreditava muito nas pessoas. E eu fui buscar essa ciência, porque depois de eu ter errado feio numa contratação dentro de um hospital, um advogado virou pra mim e falou assim, Carol, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que parar com isso, você tá muito bobinha. Você tem que tratar todo mundo como filha da puta até que se prove o contrário. Aí essa frase, gente, ela até te dá um negócio assim, né? Você fala, isso mesmo, vou tratar todo mundo, né. Só que assim, dura semanas, porque isso não é da minha essência. Fica reverberando na cabeça. Cara, ali. isso não é da minha essência. Eu não sou assim de tratar todo mundo dessa forma, até que se prove o contrário. Eu falei, peraí, eu tô tirando a minha liberdade. Por isso que eu falo que a linguagem corporal, ela traz verdade, mas ela traz uma liberdade sem igual, porque você sabe onde você tá, com quem que você tá. E isso te dá uma autoconfiança muito grande, porque nas suas relações não tem aquela coisa, eu não tenho ciúme. Mesmo que eu não tenho tempo de ter ciúme. Mas assim, eu não preciso ter, porque eu sei qualquer coisinha eu consigo pegar. Tá escutando aí? O namorado E tá o no pior- estúdio, é melhor ele ficar esperto. A linguagem fui corporal dele burra. mudou agora. Baixou o ombro, né? Eu fui burra, fui eu ensinar. Ele tá se formando como perito também. Então, agora é um analisando o outro. Mas, enfim, eu fui buscar essa ciência porque eu não queria deixar de ser quem eu era por conta das outras pessoas. E aí, eu falei, essa ciência vai me ajudar. E eu lembro que eu comecei, sim, a aplicar, e eu entreguei a mão para todo mundo, e essa mulher que todo mundo me avisava, ela quer seu lugar, não sei o quê. Cara, equipe de enfermagem inteira. Ei, bom dia, Carol. Todo mundo com a mãozinha por baixo, cozinha, faxina, administrativo. Quando eu cheguei nessa mulher, ela pegou, colocou a mão por cima. Eu falei, filha da mãe. Então você tá achando que você tá acima de mim. Aí eu liguei todos os corpos. Falei, cara, é isso mesmo. A galera me avisa e olha só, eu achando que ela é tão legal. Então, assim, o aperto de mão é muito legal, porque a pessoa, e é muito inconsciente, né? Mãos e pés é muito inconsciente. Então você vai perceber esse movimento. Só que no meio dos políticos, por exemplo, tem um vídeo do Obama que é fantástico. Que Obama e o Castro, o irmão do Fidel, eles brigam no ar para ver quem vai colocar a mão em cima de quem. Mas é briga mesmo. E eles levam muito isso a sério. E é uma coisa séria. Então, imagina você chegar no lugar e saber que, não, peraí, aqui eu tenho que me colocar acima. Você vai e cumprimenta por cima. Agora, chegou um paciente seu que está com medo, cirurgia, não sei o quê, você recebe por baixo. Se você toca, por exemplo, no braço dele aqui, um toquezinho rápido no braço, a gente chama de toque mágico, para a pessoa, ela conecta mais, ela encanta mais. Mas não é aquela coisa, gente, da gente ficar analisando o tempo todo. Olha, chega uma hora que é natural, você me perguntou, né, a questão. Vira no início, natural. sim. Mas assim, eu treinei no espelho 2, 3 vezes. Depois é na vida mesmo, é treinando. A perseverança, ela constrói obras incríveis. Se você Vai repete indo. uma coisa 10 vezes, 100 vezes, ela se torna natural. Aí que tá o que ele tinha falado sobre a questão da MCUD de postura. Qual que é a frase da MCUD? Finja até saber e faça até se tornar. Ela fala que com ajustes mínimos da sua linguagem, da sua comunicação não verbal, de tanto você fazer, você se torna. Automático, né?
Deixa eu voltar uma coisa. Você estava falando de como é que a gente se cumprimenta e tal. A gente, como médico, a gente o tempo todo recebe paciente novo, familiar de paciente novo, conhece colega novo. Então, assim, e tem aquela coisa que a primeira impressão, né? Os primeiros 10 segundos são muito importantes. O que a gente tem que fazer e se preocupar Boa, Fábio, para essa boa. primeira impressão? Olha só, a primeira impressão tem. Muita gente acha que a roupa é o que você vai dizer, é a sua sala e etc. Vai ser, num determinado momento vai ser, mas a primeira impressão, que é a mais importante de todas, ela tá ligada ao seu instinto de sobrevivência. Ponto. Então, assim, ela não quer saber da sua roupa, não quer saber onde. Nada. Ela quer saber se ela está sendo ameaçada ou não. Então, essa primeira impressão ela é feita em 3 segundos. Em 7 segundos, a pessoa já sabe se gosta ou não de você. E ali pode começar depois uma impressão realmente, de pegar mais detalhes para se começar a gerar uma conexão. Tudo é muito rápido. E para passar uma primeira impressão, contato ocular, vai mostrar que você é confiável. Olha! Ah, mas eu tenho dificuldade. Cara, vai aos pouquinhos. A primeira vez vai ficar ruim? Vai. A segunda também, a terceira. Chega uma hora que você consegue olhar. É crença, é algo dentro de você. Então você consegue ir fazendo até se tornar. Outra coisa é o sorriso, porque o sorriso vai mostrar que é amigável. Aí outro dia até me perguntaram assim, mas sorriso e contato ocular, todo mundo já sabe. Eu falei, então por que todo mundo não faz? É igual Porque emagrecer, eu tenho né? certeza que... Todo mundo sabe. todo mundo sabe. Todo Parece bobo, né? É olhar e sorrir, parece bobo, mas entenda, a ciência já falou pra gente que é isso que vai fazer você gerar uma conexão. Só que tem uma terceira dica, que é a mais importante de todas, é deixar suas mãos visíveis. Por quê? O subconsciente do outro quer saber se você tá armado ou não. Aí você pode pensar assim, mas peraí, você tá ficando doida, ninguém anda mais armado por aí. Só que a premissa básica para o entendimento dessa ciência é olhar pra gente como se fosse um animal em evolução. E os animais também falam. A gente faz várias coisas que muitos outros animais fazem, como, por exemplo, ocupar mais espaço para passar mais poder. O animal também faz isso. Então, o que nós somos são resultados de milhares e milhares de anos. A gente não anda armado hoje, mas a gente andou com pau, pedra, que tinha no meio da fauna humana para sobreviver. Então, o seu primeiro instinto, que é o de sobrevivência, peraí, deixa eu ver se ele é uma ameaça para mim ou não. Então, como é que eu faço? Não é que você tem que virar pro seu paciente e fazer, minha mão. Não é isso não, gente. É chegar. Oi! Não é isso, né? É você deixar sua mão visível de alguma forma. Como, por exemplo, o paciente está chegando, as mãos em cima da mesa. Tudo bem? Como é que você está? Fazer esse movimento de deixar suas mãos visíveis, o aperto de mão. Até mesmo, gente, vocês não fazem ideia do impacto que esse movimento que eu estou fazendo aqui, de entrar, tá? Para quem está ouvindo aí, aquele movimento de entrar onde a sua palma da mão aparece. Você não faz ideia do impacto que isso causa. Se tiver uma recepcionista na sua clínica ou no seu hospital fazendo esse movimento, tudo bem, seja bem-vindo. Fazendo contato ocular, sorrindo. É só você imaginar você entrando numa loja e uma pessoa te recebendo assim. E aí não é nem só as mãos, é a palma da mão. E a palma da mão traz uma verdade imensa. Eu começo só palestras, por exemplo, aqui, Sejam todos muito bem-vindos. A minha palma da mão, ela fica aparecendo, porque eu não vou fazer isso o tempo todo. Mas aquele início ali para as pessoas, o subconsciente delas entenderem que eu estou com vontade de estar ali, a verdade de estar ali. Então, você vai percebendo que você pode conduzir. Que no início, Fábio, eu ficava ali, no início tem que fazer isso. Nossa, essa palestra de hoje é para polícia, então eu não vou chegar na polícia, bem-vindos, não. Tem que ser mais... Bem-vindos, meu nome é Carol Portilho, eu sou especialista em linguagem corporal. Aí antes eu tinha que pensar, agora eu não tenho que pensar. Igual a questão da leitura, eu não fico analisando os outros o tempo todo, gente. Pelo amor, isso seria um saco. Não sei, tô te olhando aqui, tô pensando que você tá me analisando. Carol, brincadeira. A gente tava falando aqui de empatia, conexão, simpatia e compaixão, né? Que é fundamental pro médico. Eu tinha lido no livro esse lance da palma da mão para cima, é o receptor, né? Estou te recebendo, mas eu tenho uma dificuldade com o lance do olhar. Porque eu gosto de olhar no olho e eu tento treinar isso. Mas depois de uns 2, 3 segundos eu tendo a desviar, porque me gera desconforto. E lá no livro, ele fala assim, em qual olho olhar, tem diferença. Ou se você olha para a ponta do nariz, por exemplo, ou para o tórax. Ensina um pouquinho aí desse lance. Tem lateralidade? Tem sim. Essa dificuldade, ela acontece assim, com muitas pessoas. E quantas vezes as pessoas perdem a oportunidade por conta dessa falta do conhecimento mesmo de melhorar a comunicação e etc. E o olhar é extremamente importante. Por isso que eu tô falando, tenta, sabe? Vai fazendo. A ciência fala pra gente que o melhor lugar para se olhar é nessa região aqui,
é como se fosse um triângulo imaginário, onde a base são os olhos e a pontinha aqui. Não, você vai ficar igual um retardado fazendo isso aqui na pessoa, não. Tem que explicar explicar. bem. Tem gente que é... Deixa eu te contar, porque agora. tem. Não, se eu tô falando aqui, porque tem história. Se tem placa, tem história. Aí, você faz... olha pra essa região, porque quando a pessoa olha dentro da bolinha do olho, se incomoda. Então, assim, talvez, né? o legal, tá vendo? Eu não tô olhando dentro da bolinha do seu olho. Eu olho pra essa região. Só que tem um detalhe. Se a pessoa começa a te olhar, esse triângulo começa a baixar, vocês sabem disso. Todo mundo, eu falo que linguagem corporal, gente, é a nossa primeira língua, todo mundo sabe. A gente muitas vezes, só que a gente não usa o termo certo. A gente fala assim, senti que o fulano não gostou de mim? O santo não bateu. Senti que ele estava me olhando diferente. A partir do momento que você tem um conhecimento, você sabe exatamente o que aconteceu e o que essa pessoa realmente estava sentindo. Mas a pessoa começa a conversar com você, olha só a diferença, começa a olhar para você e esse triângulo aí embaixo, onde a ponta do triângulo é o nariz e a base é o queixo. Quer dizer que ela está interessada em você, está começando a ter um interesse. Se esse triângulo baixar mais ainda, onde a ponta é o queixo e aqui a base é perto do peito, ela tá querendo muito você. E aí você vê, você conversando aqui, ó, a pessoa começa. Tá vendo? Só de eu fazer aqui, vocês foram lembrando. Muda. Porque muda. E uma outra dica legal, além desse triângulo imaginário, a ciência fala também de você... É importante você desviar o olhar. E aí eles colocaram uma média de 7/1. O que significa isso? Você olha 7 e desvia 1. Olha 7, desvia 1. Segundos. Então significa... Isso, 7 segundos. Tá. Então você tá conversando com a pessoa, só que pelo amor de Deus, não é pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso não, gente. É só pra você ter uma noção de tempo que sim, você pode desviar, não tem problema. Não tem problema. Mas só se você fazer o primeiro segundo. Que fala umas coisas legais de olhar também. Chama How to Talk to Anyone. É o nome do livro. E aí ele fala muitas coisas, um pouco de linguagem corporal também. E em relação ao olhar, duas coisas interessantes que eu lembro que ele falou. Uma é, tipo, quando você tiver... Assim, ele fala da importância dessa conexão com o olhar. Quando você for desviar o olhar por qualquer motivo, você tentar fazer assim, como se o olhar estivesse desgrudando, assim, sabe? Você olha, continua olhando e, sabe, uma coisa meio gradativa, assim, sabe? Um desgrudamento. É que eu não sei a palavra em português, porque eu tô lendo em inglês. E a outra coisa é, quando você tá conversando com duas pessoas, sempre vai ter alguém que é o seu foco nessa conversa. Ou você tá com o paciente e o acompanhante. Sim. Ou você tá com o diretor do hospital e mais alguém que tá do lado dele. Sempre vai ter alguém que é o seu interesse naquele grupo. Focar mais na pessoa. Então, você focar naquela pessoa, mesmo quando a outra pessoa tá falando, você, assim, claro, você tem que escutar, mas você tentar interagir com o movimento e com o olhar com a pessoa que é o seu foco. Então, manter sempre esse tipo de contato com a pessoa que é tem o seu interesse naquele O que momento. pode ajudar também, mesmo... e até as pessoas têm dificuldade, isso serve para todo mundo, mas as pessoas têm dificuldade no olhar... pode ajudar bastante. É deixar o seu corpo para frente. Por quê? O corpo para frente, você está dizendo para o subconsciente do outro que você está interessado. O nosso corpo, ele fala, você já deve ter observado em paciente, por exemplo. Aliás, você já deve ser observado que nós nos aproximamos do que a gente gosta e nos afastamos daquilo que a gente não gosta tanto. Então, às vezes você está conversando com o paciente, está falando como é que vai ser a cirurgia dele e tal, não sei o quê, o cara está super interessado, com o corpo para frente, quais vão ser os resultados, parará. Aí, de repente, você fala para ele, olha, mas a gente vai ter que ter um repouso de 30 dias. Ah, entendi, doutor, de 30 dias. Não, tudo bem, mas eu vou conseguir fazer. Opa, peraí. Isso aqui pode ser uma objeção ou pode ser um problema para você? Isso é inteligência relacional, porque você observa... Ele se afastou... de você No no momento momento que que você você falou. Sim, no momento que falou. É uma objeção para ele. Exatamente. Quando você... É legal saber, a linguagem corporal não é só por que você fazer. Você tem que Sim. ler o outro. Sim. De repente você tá falando do paciente ficou assim, assim, olha, eu tenho que mudar minha estratégia, porque eu não tô agradando agora. Então, E é exatamente isso que eu ensino. Porque é o seguinte, por exemplo, muitos falam da linguagem corporal para analisar o outro. E alguns falam só da comunicação. Eu gosto de falar dos dois, por mais ser um desafio na minha agência, por exemplo, né? É difícil até eu girar com a agência e dar certo, porque são poucos que conseguem entender o que eu estou falando e também dar um direcionamento. Várias pessoas já me falaram, Carol, analisa só pessoas, ou só ensina sobre comunicação. Eu falo, não, cara, eu quero ensinar os dois, porque eu crio uma nova inteligência. Dar possibilidade para as pessoas elas poderem se relacionar melhor com as outras. Carol, Então você vê, observa, que foi o que ele falou. Você observa e acompanha. eu vou puxar um pouquinho só antes que você tinha comentado, por exemplo. Eu acho que a autopercepção começa com isso. Você falou, eu percebia que eu estava
assim, poderia estar melhor, estava fazendo contratações erradas, escolhas erradas, digamos assim. Mas para você começar, você teve uma autopercepção de como você agia. Então, peraí, eu vou ter que me estudar para a sua comunicação ficar mais consciente. Eu acho que essa transição aí que a gente tem muita dificuldade. Você acha que você vai começar automaticamente fazendo? Como que você tem essa para parar para se estudar, digamos assim? Espelho, você se gravava? Como é que é essa para você ter essa transição? A galera que quer fazer curso, até mesmo mentoria e tal, quer analisar os outros. Ah, quero aprender. Aí quando eles começam a aprender, eles falam assim, que analisar os outros? Eu quero me aprender, eu quero autoconhecimento. ver o que está acontecendo aqui, porque inclusive te ajuda no processo de autoconhecimento, não só da sua melhora de comunicação, porque a linguagem corporal está ligada ao seu inconsciente. O seu inconsciente é o verdadeiro mapa, né? Onde tem tudo. E tem coisas, às vezes, que eu faço e que eu não tenho consciência. Eu gravo stories, às vezes, e aí me mandam assim, Carol, você viu que você fez uma microexpressão de nojo, não sei o quê? Eu falei, eu fiz nojo? Não. Aí eu volto lá, gente, eu fiz nojo mesmo. É mesmo, é porque eu vou em tal lugar e eu não gosto muito do fulano. Olha como é que o inconsciente é uma máquina, é uma coisa muito fantástica. Então, a primeira coisa é você se observar. Eu, por exemplo, percebi que a minha comunicação era muito assim, desequilibrada, e muitas vezes eu falava muito assim, tentando daquela coisa de agressividade mesmo. E eu fui pro espelho mesmo. E outra coisa, fui perguntar para as pessoas. E eu ficava, tipo assim, eu ia pra reunião de network, essas coisas, eu ficava observando os outros e eu ficava tentando me observar, sabe? O que eu fazia. Mas ali, você já se observando e já aplicando, é tudo muito rápido, sabe? E não é uma coisa de outro mundo. É porque muitas vezes as pessoas acham que é dom. Na hora que tem ser humano entender que comunicação não é dom, que ok, tem algumas pessoas que têm mais facilidade, mas comunicação é uma habilidade. E se você treina, você consegue fazer isso. Então, hoje eu não tenho que pensar mais que eu tenho que chegar numa reunião e fazer o movimento. Meu corpo já faz. Então, eu sentar, por exemplo, não é uma coisa simples. Eu sento e coloco o meu corpo para frente. Então, não vai atender o paciente com o corpo jogado para trás. Deixa eu puxar esse gancho, Carol, e trazendo de volta para a consulta médica. A gente falou, então, em como gerar empatia, conexão, simpatia e compaixão, que é aquele momento de receber o paciente. Obviamente, ali falar de outros temas não médicos para causar uma boa impressão, falar com o acompanhante. Mas tem um momento da consulta onde você tem que gerar confiança e autoridade. E aí, como utilizar essa linguagem não verbal para colocar confiança e autoridade pro paciente e seu acompanhante? Legal. Para mim, assim, a dica principal é ocupar espaço. É um negócio besta, mas, assim, faz uma diferença gigante. Tem uma aluna minha dos Estados Unidos, que fui dar curso lá recentemente, e ela tem 1,53 m, e ela é aquelas brokers, né, que vendem em casa nos Estados Unidos e tal. Ela falou, Carol, eu tô com 2 metros agora. Onde eu chego, tá todo mundo falando, o que você fez diferente? Eu só ergui um pouco meus ombros, eu só deixei meus cotovelos à mostra e minhas pernas estão mais ou menos os pés mais ou menos na largura dos ombros. Os animais também fazem isso. Só que olha que fantástico, quando você ocupa mais espaço, por quê? O seu corpo, ele acompanha o que você está sentindo. Se você estiver desconfortável ou for uma dificuldade no seu padrão de comunicação, o seu corpo vai representar. O simples fato de eu ocupar mais espaço, deixar minhas mãos visíveis, eu já pareço passar uma outra emoção para quem está me vendo. Mas aí que entra o plus da linguagem corporal. Você muda também o seu estado emocional. É isso que a Amy Cuddy veio trazer pra gente. Que não é só o fato de você melhorar a sua comunicação, você muda o seu estado emocional, você se sente mais confiante. Então, assim, ocupar mais espaço, o paciente entrou sempre as mãos em cima da mesa. E outra, eu vejo muito médico, às vezes, ele está aqui no computador, o paciente chega, ele até olha e as mãos estão visíveis, mas os seus pés têm que estar apontados pro paciente. Então, assim, nesse momento, pelo menos uns 3 primeiros segundos, vira para a pessoa, tudo bem, pode sentar aqui, como é que você chama, tal. Aí, ok, você vai e vira. Mas esse primeiro contato, além do que eu estava falando pro Fábio, né, que é mão, sorriso e olhos, deixa os pés mais apontados para a direção, isso vai trazer, e também as mãos visíveis, cotovelo ocupando um pouquinho mais espaço, queixo sempre 90 graus, porque acima traz arrogância, e aquela coisa, pô, mas o cara nem é emitido e o queixo dele tá acima. Tem muita coisa que acontece no nosso corpo que é para nos proteger ou para nos ajudar naquele momento. Então, muitas vezes, vem posturas mais agressivas, mas, na verdade, ele é para esconder alguma coisa ali e não vai passar uma mensagem legal. Então, se ocupar espaço, mostrar as mãos, já vai passar uma boa confiança. E na hora que tem atrito? Porque tem momentos da consulta onde, por exemplo, a gente vai falar de complicação, são momentos delicados, né? Parte chata. Ou que você vai passar um orçamento, também é um momento de atrito.
tem algum insight para quebrar objeções, reduzir esse atrito? Olha só, pra mim, a arminha mais fantástica pra lidar com pessoas, eu vou deixar uma dica bônus no final, que é uma dica pra encantar paciente, mas antes eu preciso falar dessa ferramenta que eu acho que é o que traz todo essa conexão que pode acontecer o tempo todo, desde a hora que a pessoa chega, que é a ferramenta do rapport. O rapport é uma ferramenta, né? A palavra vem de origem francesa, quer dizer trazer de volta. Mas nada mais é do que entrar no mapa de mundo do outro, trazer pra você. Cara, isso funciona demais. Cara, Empatia. É um negócio assim que é um negócio muito fácil de fazer. É fácil, mas o problema é que a pessoa vai ter que ser humilde e ela vai ter que ser flexível. A maior parte das vezes as pessoas não querem ser flexível nem humilde. Mas se as pessoas soubessem o que elas conseguiriam de resolver problema na vida delas através do rapport, uma outra amiga minha nos Estados Unidos, eu encontrei com ela sexta-feira aqui em São Paulo, ela falou, amiga, o que é esse negócio de rapport? Que eu tô fazendo rapport com todo mundo e ela é... Dá um exemplo pra gente, Carol. Oi? Dá um exemplo pra gente. Então, ela é do business mesmo, então ela falou, que isso, esse negócio em reunião, ela falou, comprei remédio sem receita, eu consegui não sei o quê. Você acredita que eu não paguei o voo, parará, porque o cara, assim, é um negócio de doido, sabe? O que acontece? Tem uma frase, Fábio, que fala assim, trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Ok, é uma frase que fala de empatia e etc., mas ela tá um pouquinho desatualizada, porque hoje a gente precisa tratar o outro da forma que ele gostaria de ser tratado. Então, qual que é o segredo? O paciente entrou no seu consultório, observa. Sabe? Recebeu, apontou lá, mãozinha, não sei o quê, tudo bem, senta aqui. Se é um cara mais formal, você vai ser mais formal. Se é um cara com energia mais baixa, mais formal, ele fala mais devagar, você vai acompanhar. Dançar conforme a música, É literalmente. uma dança, é o espelhamento que você falou no início aqui. Se é um cara mais com energia lá em cima, você vai subir um pouquinho mais sua energia, vai ser um pouco mais informal com essa pessoa. Tem pessoas que fazem isso com naturalidade, a gente chama dos raporentos, eles fazem. Tem gente que fala até errado pra fazer rapor com o outro. Tem raporento que é tão bom que fala errado, entendeu? Pô, lá no Dante eu fazia uns desses, lembra? Só... Aí entra um jovem, sabe, muda, observa, busque semelhança, semelhança conecta tudo. E por que isso a ciência mostrou que isso é legal? Não é só porque você espelha, é porque você está gerando uma conexão, porque nós gostamos de pessoas parecidas com a gente. Só que não é todo mundo parecido com a gente, porque nós somos seres únicos, mas a gente pode ficar mais parecido com milhares de pessoas. Os gatilhos mentais, né? Então o que ele está falando? Ele está falando para você se adaptar ao outro. É como se você fosse um camaleão, onde você vai passando, você vai se adaptando, você vai mostrando ali a sua verdade. Você não vai deixar de ser quem é você. Você não vai puxar o saco da pessoa, você não vai mudar de partido político ou futebol por conta disso. Mas, cara, se você sabe que o cara torce pro mesmo time, pô, comenta com ele sobre o time. Se você percebe, por exemplo, que vocês gostam de passear pro mesmo lugar nas férias, comenta. Tem detalhezinhos assim que podem acontecer. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem do Mickey, porque eu sou apaixonada no Walt Disney. O Mickey, nossa, já fui na Disney. Cara, dá pra desembolar assunto aqui sobre Disney muito tempo. Quando você comenta do tempo, por exemplo, nossa, tá frio hoje, mesmo. Sabe essas coisinhas que você vai se adaptando, porque o cérebro gosta de pessoas parecidas com a gente. Ele gasta menos energia. E não é só por isso, a gente tem o neurônio espelho também, né? É o mesmo responsável por abrir a boca de sono, todo mundo abre. Nós gostamos desse espelhamento. E aí a gente consegue fazer isso através da comunicação. Você faz isso acompanhando, por exemplo, o paciente, ele chegou, tenta sentar junto com o paciente. Se você recebe ele até a porta, na hora que ele for sentar, não deixa ele sentar antes ou depois, não. Faz um movimento junto, porque movimentos mais bruscos logo no início da conexão, eles vão impactar mais. Você percebe, por exemplo, que o paciente chegou para frente, aí você chega também. Se o paciente, você percebe que ele pegou uma caneta e começa a mexer, não é pra você ficar igual um macaquinho copiando a pessoa, não, tá? Até o que tá falando, né? É sutil, é sutil o movimento. Você vai acompanhar, a pessoa entra com energia mais alta. Ei, vem cá, senta aqui, como é que você tá? Você vai sorrir mais, você vai falar mais rápido. Paciente, né? Exatamente. Mas deixa eu voltar para aquele assunto do Arthur. Ele falou, como é que eu vou cobrar do paciente? Dá uma dica pra gente de linguagem corporal pro paciente talvez ter essa percepção do valor do que você tá vendendo, assim, para te ajudar numa venda, por exemplo. Por exemplo, se você
passa o preço e desvia o olhar. Ou você passa o preço e olha bem no olho. Ou você passa o preço e olha pro acompanhante. Talvez tenha um insight desse, né? Eu acho a melhor forma é chegar pra frente, sabe? Tipo, pra mostrar o seguinte, eu tô aqui pra te atender mesmo. Se você tiver ainda um papel e caneta, fala, olha, é isso aqui que eu tenho pra você. E se você tiver 2 pessoas, olha pras 2 pessoas. Tá. Mas é aquela coisa, assim, vá no seu movimento também, tem que ser leve, né? O Cristiano, por exemplo, que acabou de estar aqui por conta do Cristiano, né? Cristiano Pinto. abraço pro Cris, hein? Parceiro nosso. Ele é incrível, né? Mas acaba Ele não que... para de me analisar no Instagram, um saco, Cara. Cristiano, cara. eu criei um monstro, Carol, velho. não dá. Eu gravo Não, um vídeo e eu falo, tenho hora "Ei, que eu me arrependo. Daí ele manda, tipo, microexpressões, não sei o que. Ele É. fala, Cris. Deixa eu te falar, eu criei um monstro. E às vezes eu acelero o vídeo pra caber certinho em 60 segundos da plataforma e tal. E aí tem que pôr 1.2, 1. Não sei o quê. que acelera um pouquinho. E aí muda um pouco as expressões. Né? É. Mas obrigado, Cristiano. Mas tá ele... junto. Mas o Cristiano, eu falo com ele, cara, é leve. Porque, assim, né, ele é meu mentorado. Tipo, ele tinha uma comunicação mais agressiva e as pessoas viam ele muito como fechado e etc. Até mesmo por conta da forma dele vestir. Eu falei, cara, você não vai mudar a sua forma de vestir. Você pode vestir o que você quiser, se você souber fazer a comunicação da forma correta, e é nítido. Os primeiros vídeos do Cristiano não eram legais, né? E agora ele grava e assim, ele fica mandando vídeo pros outros. Eu falei assim, cara, eu preciso que você testa. E ele foi aprendendo os recursos e ele adora. Ele faz culpa do poder, ele tá brincando, ele tá se divertindo com a coisa e com isso ele tá melhorando a comunicação. Mas assim, eu acho que nesse momento você chegar pra frente, fazer esse contato, mas lembrando, não tem a postura ideal, tudo vai depender de quem está à sua frente. Tem alguma coisa pra não fazer? Tipo, esse Olha, movimento é proibitivo. Não fazer, corpo muito pra trás, isso aqui, Desinteresse. né? Assim, né? Isso aqui demonstra um desinteresse danado. A não ser, lógico, é uma consulta de muito tempo. Às vezes não tem consulta de tanto tempo, 2 horas de consulta, não tem. Você até quer mostrar que, ó, tá na hora de acabar a consulta. Você dá Ou aquela tem, aqui. ou começa aqui, né? A Levanta posição da de largada. Abre a porta. Essa posição de largada é ótima. Mas, assim, você tem que observar quem está à sua frente e, a partir disso, você conduzir essa negociação, né? Porque, na verdade, vocês estão ali em negociação, mas, por exemplo, se o rapport ele é aplicado desde o início, por exemplo, sentou junto. Automaticamente já vai Cara, tá. você mostrou as mãozinhas, fez contato ocular, sentou juntinho, criou conexão, corpo pra frente, a dica bônus que eu vou dar daqui a pouquinho, fazendo um movimento e etc. Não tem jeito, assim. No final ali você vai ter uma consequência. Não, mas aquela coisa assim, não tá. mexer no antebraço, não O que não cruzar fazer, os boa. braços, Cruzar o esse tipo de braço. Boa. coisa, sabe? Aqui, corpo atrás, braço cruzado. Braço cruzado, a pessoa tá fechada. Nem sempre. Pode ser frio, do ar-condicionado, pode ser O cansaço. livro fala isso. Sim. né? Porque Tem que ver pelo contexto também, né? Tem que analisar pelo contexto. a regra principal de tudo que a gente Você vai mantém fazer, elas. seja uma análise no dia a dia, seja pra gente, seja uma negociação simples ou Depende do contexto, analisando um né? assassinato. 3 Cs é a regra principal que a gente tem de um dos protocolos. Contexto, congruência e combinação. O contexto pode impactar fortemente no que a pessoa está sentindo ali. Por exemplo, um processo de seleção, uma participação aqui. Isso impacta diretamente algo que aconteceu, enfim. Outra coisa, congruência. Por exemplo, eu falo pra você assim, nossa, eu gostei muito de você. Eu disse uma coisa e meu corpo disse outra. E aí você ainda fica com a sensação, não sei por quê. Sei lá, eu, a Carol... Não bateu muito Não bateu. ali. O que é uma... Olha só, você pode sentir a congruência no seu corpo. Por exemplo, isso aqui é sim, isso é não. Desde quando a gente nasce. Sim também, não. Um bebê amamentando, o bebê tá mamando, quando ele não quer mais, ele chega para trás e faz esse movimento. Você não ensinou isso para ele. Portanto, isso é sim e não. E tem talvez, não sei. Já percebeu quando você vai responder alguma coisa para alguém, o que você faz? Não sei. A gente levanta os ombros. Não sei. Se você, por exemplo, fizer aí, fala não sei e não levanta os ombros. Fala não sei e não levanta os ombros. Não sei. Sentiu um negócio esquisito aqui? Depois vocês fazem em Sentiu, casa. Luiz? Sentiu o negócio? Cara, eu acho que eu vou sair aqui um pouco. Fiquei tonto. Você sente o negócio aqui, porque é a tal da incongruência. Quando você fala não sei e trava os seus ombros, você tem que meio que fazer uma força. Isso é a incongruência. E por último, a combinação. Por exemplo, eu falo pra vocês, nossa, a comida tá uma delícia. Nojo. Nossa, foi ótimo. Nojo não combina com delícia. Isso é uma Quem tá escutando regra. no Spotify, escuta só, assiste no YouTube. É, só esse Vale a linguagem pena, só só- por esse gesto. tá Só por valendo a esse pena. episódio, vale a pena, né? A Carol é meio atriz, tá? Imagina. E aí, o que acontece? Esse braço cruzado pode ser
busca por conforto, porque tudo que é cruzado descansa. Por isso que nem sempre a pessoa está fechada. Mas a questão é que você está colocando uma barreira entre você e a outra pessoa. Por isso que é tão agressivo. E, dependendo do contexto, pode passar uma determinada insegurança. O braço cruzado também pode passar Mão isso. no bolso, talvez. A mão no Esconder. bolso pode, mas o polegar tem que ficar do lado de fora. E um gesto que vocês não podem fazer assim de jeito nenhum, principalmente, eu acho, na hora de apresentação de um serviço, é o que nós chamamos de gesto pacificador. Isso aqui que eu estou fazendo agora, por exemplo, é um modelo de gesto pacificador. Descreve é aí tudo que pra você nós, toca Carol. com as mãos. Tocar Por no nariz exemplo, também, eu já vi falar que não é Relógio, muito uma bom. aliança, pessoa que fica isso, mexendo. a assim. pessoa fica mexendo. Esse aí é uma outra coisinha, aí tá ligada à rinite questão da mentira. É Mas da esse mentira, era massagear, esse massagear com as mãos, Esse pode da aliança, vir... assim, tirar e pôr aliança? fica Eu faço esse não é bom. muito. E aí você deve falar, nossa, é bom ficar fazendo isso, né? Mas é um movimento de segurança pra mim. Onde eu não sei como pôr a mão, eu ponho na minha Sim. aliança. Por quê? Vou te explicar por que isso acontece. Qualquer coisa que acionar o seu instinto de sobrevivência, por exemplo, participar aqui, apresentar um trabalho, o diretor do hospital pede para você fazer uma apresentação rápida, assim, qualquer coisa que faça você sair do seu conforto, um questionamento um pouco mais incisivo de um paciente, tudo isso. Seu instinto principal é fuga ou luta. Só que, Arthur, a gente não pode mais dar na cara dos outros e sair correndo. Os nossos ancestrais faziam isso, na caverna fazia. Então, quando um não gostava do outro, ou dava esse instinto de sobrevivência, fuga ou luta. Só que a gente não pode fazer isso, a gente aprendeu a viver em sociedade. Então, o que a gente faz? Isso aqui, tudo que você toca com as mãos, libera endorfina. Então, é como se você estivesse se acalmando. O seu corpo está dizendo o seguinte, calma, Vou dar não uma foge porrada nem nesse luta. maluco aqui. Calma. Exatamente. Sério? Só que é o calma. Ao momento que você faz isso aqui, é o seu corpo dizendo o seguinte, calma, não foge nem luta. Então, você tá está se mostrando que acalmando. Você tá nervoso. Você entendeu? No Poderoso Chefão, quando ele vai tomar decisões no filme, ele dá Ele uma faz, coçadinha na dá. mão, assim, ó. É. Ele sempre dá uma coçadinha na mão. Pra mostrar, tipo assim, uma tensão. Só que por que o dele é tão rapidinho e é delicado? Pra mostrar controle emocional. Esses caras sabem muito também, ele né? quer mostrar, mas ele quer mostrar que ele controla o que ele tá Que ele mostrando. controla. Tipo, eu tô um pouquinho nervoso, mas eu já vou resolver isso. Porque é inconsciente o movimento. Eu sei disso, mas, por exemplo, se acontecer uma situação de estresse, alguma coisa aqui, pode ser que eu comece a fazer gesto pacificador e não vejo o que eu tô fazendo. Então, se eu sentasse aqui, por exemplo, começasse a falar com vocês nesse gesto que eu tô massageando as minhas mãos, você... possivelmente iam se conectar menos comigo ou eu não ia conseguir passar tanta confiança. Então, é lembrar. Começou, você vai e para. A caneta, por exemplo, ó, a caneta é um... apertando, né? Tem gente que pega a caneta, tem gente que fica mexendo na caneta. A caneta, ela pode te ajudar. Se você está numa apresentação ou na hora de uma situação difícil ali, o que você faz? Você pega a caneta, só que segura a caneta. Não trança ela para um lado para o outro, não fica... Não faz isso. Então, é um movimento de você pegar a caneta e fica com ela. Isso aqui pode ser o seu escudo no meio da guerra. É seu escudo, tá aqui, ó. Segura. Assim que você ficar mais tranquilo, você solta a caneta e volta com as mãos sem nada. Por quê? A caneta, ela pode ser seu escudo, mas percebe vocês aqui que estão vendo, né, conseguindo visualizar, depois que eu peguei a caneta, metade da atenção está em mim, metade está na caneta. Então, você perde a Pode ser conexão. até uma técnica para você se acalmar no início de uma apresentação. Só, eu por faço exemplo. isso. Legal. Aquele passador de slide. Você vê que tem palestrante que tá passando slide nenhum, ele tá com aquilo na mão, mas ainda é melhor do que a caneta, porque naquele contexto é como se fosse um acessório, faz parte do palestrante, né? Você vai usar o Deixa point. eu te perguntar, Carol, e a perna? Eu vejo assim, ó, eu tô com a perna cruzada aqui. Você agora cruzou, mas você tava com a perna assim, tá cruzada. Faz muita diferença isso? A perna nem direção tanto. também, Os pés sempre apontam para a área de interesse. E isso eu acho fantástico, assim, de você ver esse movimento quando você está conversando com alguém. Você às vezes está conversando, não, beleza, vamos resolver. Você vê que o pé da pessoa está virado para uma outra direção. Então, os pés, eles sempre apontam para a área de interesse. Isso é um ponto. Se você, por exemplo, tiver numa rodinha, você vai ver os pés, você vai ver quem está interessado em quem. É fantástico você ver. Isso tem muito no livro lá. Tem, É fala muito de legal. Você Ser os entrelaçar o pé na não, cadeira. e assim, tá o assim. grupo aqui, sei lá, a gente tá numa festa, um local que tem mais de um grupo, que você tem uma afeição maior por um grupo específico. A galera tá sentada, fechada entre eles. Então, os das pontas estão com os pés pra dentro. Os cotovelos também. E o cotovelo também. Tipo assim, esse aqui é meu espaço, você não vai entrar pra cá. Então você leu o livro mesmo? Falei. Ele leu, gente. Ele cisma, que ele fala que eu leio só os pockets. Virou uma Eu piada mesmo interna, assim. Virou eu uma fiz piada... isso com 2 livros, aí virou um negócio infinito agora. Agora tem os audiobooks Mas te também. ensinou alguma coisa, tá vendo? Pô. Mas olha só, os pés, eles vão apontar para a área de interesse e as pernas... A questão do cruzado, o que não é bom? Perna cruzada, braço cruzado e corpo para trás. A É a não ser que você congruência esteja... lá.
A não ser que você esteja num ambiente muito seu, assim, né? Do seu convívio, mas no ambiente profissional, não. Então, a perna não impacta tanto. Ela, mais a questão do descanso. Mas uma coisa que é fantástica é aquele cruzar de perna mais de homem, que a perna cruza e o homem fica segurando a perna. Era uma coisa que eu via muito, por exemplo, em reunião lá. Os sócios, assim, tipo, em uma reunião de todos os sócios, às vezes eles ficavam segurando a perna e na linguagem corporal é conhecido como chute não dado. A pessoa queria chutar e ela tá segurando a perna. Só que, lógico, não é que você virar pra pessoa e falar assim, vai me chutar, tá nervosinha, a pessoa vai falar que você tá louca. Eu falo, não, porque é inconsciente. Muitas vezes a pessoa não tem consciência disso. Nessa história de movimentos proibitivos ou de não se realizar, Carol, tem um capítulo do livro que ele fala sobre territórios. E que os animais tinham seus territórios, nós trazemos isso com a gente. E aí tem o território social, tem o território pessoal, tem o território íntimo. Talvez eu esteja falando nomes que não sejam o que ele usa lá, porque agora eu não me lembro. Mas, por exemplo, quando você cruza com alguém na calçada, se essa pessoa passar a 1 metro de você, está confortável. Se ela passar a 30 centímetros, você já não gosta. Se ela chegar a 10 centímetros, ela está invadindo o seu território. E aqui na nossa relação pessoal também, eu tô longe do Luiz, tá confortável. Se eu chego muito perto para falar no ouvido dele, eu tô invadindo o território dele. Sim. Isso rola em consulta também. E tem a tocadinha, né? No ombro, assim. Nós somos latinos. Que pega muito eu sou um cara outros. que coloca a mão no ombro das pessoas. Até estava nos Estados Unidos agora, fiquei um tempo lá, e percebi que os médicos não ficam encostando nos pacientes, assim como nós latinos fazemos. Eles não encostam muito, não. Essa encostadinha ou território, vale a pena às vezes eu invadir o território ou recuar? Tem um momento ou certo. o momento certo de talvez. colocar a mão no ombro. Eu vi que às vezes você encosta no braço do Fábio pra chamar atenção. Tô te analisando já, você tá vendo? Olha só. Tá criando um monstro. Te analisando É, e falando. o Cristiano, você vai perder seu cargo. Dá uns insights de território e Tá, pra nós. essa ciência aí, ela é chamada de prosêmica, né? Que é essa proximidade, estuda essa proximidade. E muda mesmo, porque a linguagem corporal e essa comunicação não verbal não é universal. As expressões faciais, sim. A gente sabe que é universal. A linguagem corporal, não. Portanto, o que acontece? Aqui no Brasil é 45 centímetros a distância, que seria aí esse social. Se você aproximar disso, é a zona íntima da pessoa. Aí pessoas só mais íntimas que podem aproximar. Mas olha que loucura, a Alemanha é 1,5 m, de 45 vai para 1,5 m. Estados Unidos já é 1 metro. É cultural isso. É cultural. Brasil, Faz a gente parte é do mais... contexto lá que você falou também, né? Mas tem países, por exemplo, que é 30 centímetros a região. O que a gente tem que tomar cuidado? Porque as pessoas são diferentes, né? Por isso que trate o outro da forma que ele gostaria de ser tratado. E como é que a gente descobre isso? Observando e acompanhando. Tem pessoas que são mais sinestésicas, né? A questão do toque. O que é o sinestésico? É o sistema representacional, a forma como a pessoa vê o mundo e se comunica. Ela não nasce e morre assim, de acordo com a experiência, de acordo com como é que ela está na vida dela. Ela pode ser auditiva, sinestésica ou visual. E o sinestésico, ele tem essa coisa do toque. Ele toca muito. Aqui, se fosse um sinestésico, eu sou mais visual. Se fosse um sinestésico, eu já estava pegando esse menino aqui, já tinha tombado no microfone. É uma confusão, porque o sinestésico, ele tem a necessidade do toque. Se você conversar com ele e não tocar, para ele não teve conversa. Agora, o auditivo, ele tem horror que toca nele. E aí, como que você pode observar isso? Por isso que é tão importante. Porque você vê que essa pessoa tocou em você, significa que, ok, ela provavelmente gosta de toque. Agora, se você percebe que a pessoa é mais distante, você vai acompanhar. Sobre toques no corpo, tem que tomar um cuidado danado. Por exemplo, mão. Mão é uma região extremamente... você tocar na mão de alguém... Invasivo. É invasivo, né? Mão, pescoço. Agora, o mais invasivo de todos é a questão das costas, assim. Principalmente nessas relações, porque as costas é a única região do nosso corpo que a gente não consegue proteger. Então, desde os nossos ancestrais, a gente consegue proteger tudo no nosso corpo. As costas, não. Por isso que não é indicado, por exemplo, você tocar nas costas de alguém. A pessoa está na rua, você encontra com alguém no hospital, você vê que a pessoa até pula. Vai pular. Não sei que você queira fazer sacanagem com a pessoa, porque ela vai pular. Porque é uma região sensível. Então, essa condução, por exemplo, a condução paciente, eu acho muito legal. Você acabou de receber um paciente na sua sala, no seu consultório. Você entrar, tudo bem? Pode vir aqui. Essa condução, sabe a condução que você vai colocando a mão nas costas? Só que não necessariamente você precisa colocar a mão nas costas. Se você tiver meio centímetro para trás, você já está fazendo condução, sabe? Um pouquinho mais atrás da pessoa. Às vezes só no início, tudo bem? Pode vir aqui. Esse movimento aqui, isso também encanta e mais. Você está dizendo para a pessoa o seguinte, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui. Mas quem está no controle sou eu.
Então, dificilmente esse cara vai te questionar, vai querer bater de frente, ou vai te achar um médico sem autoconfiança, ou que não tem certeza do que está dizendo ali. Então, você vê que é nos detalhes que você vai ganhando, vai conduzindo, só que tome cuidado, socar nas costas. Aqui em cima, por exemplo, o ombro pode, mas aqui na lateral. Aqui em cima é como se você estivesse dizendo aquela mão por cima ao quadrado, entendeu? É um pouco mais agressivo. Carol, deixa eu te perguntar. A gente faz algumas situações, exame do paciente ou Doppler, que a gente encosta no paciente em posições meio desconfortáveis. Às vezes, examinar a virilha, fazer um exame de ultrassom que chega lá bem na virilha do paciente com o aparelho. O que você pode sugerir pra gente quando a gente está se colocando em posições que são um pouco desconfortáveis para alguns pacientes, pra gente mostrar que tá tudo bem e que a gente, né, que é uma coisa normal, que a gente precisa disso e não porque vocês têm a questão do toque, né? Não tô invadindo a intimidade, mas assim, eu tenho que fazer. Sim, né? sim. Então, como é que você passa essa... É o que eu falo, assim, o gesto no momento, ele vai contar, ele vai, mas o principal é a orquestra toda que vai estar acontecendo antes e depois, né? Que é a questão do seja bem-vindo, não sei o quê. Mas eu acho que nessa situação, olhar mais para aquela... Não ficar olhando fixamente, porque se você ficar mexendo aqui e ficar olhando para a pessoa, isso constrange demais, assim. Você tocar na pessoa e manter o seu contato ocular para o outro lado. Isso constrange. Então, o que é legal? Você fazer esse toque, mas olhar, de vez em quando você até olha, mas tá tudo bem, a gente tá passando aqui, vai dar tudo certo. Você focar mais no movimento que você tá fazendo. Quando você estiver tocando em alguém de forma profissional, que é o uso de vocês têm que tocar na mão, igual eu falei aqui no pescoço. O médico tem que tocar no pescoço. Então, isso é no dia a dia, mas na consulta, aí vocês fazem esse movimento focando na hora que vocês estão fazendo isso aqui. Porque, por exemplo, se eu vim mexer no seu pescoço e eu ficar fazendo contato ocular com você, a pessoa pode se sentir constrangida, tá? E aí essa é uma ciência antiga, né, Carol? Que já está sendo estudada há muito tempo, Sim. agora está bombando e você está fazendo um trabalho fenomenal na internet. E é sobre a internet que eu queria falar, porque agora a linguagem não verbal entrou nas mídias sociais e nós temos que divulgar nosso serviço na internet, ou deveríamos, e tem que gravar vídeo, tem que postar para foto e tal. E aí eu sei que você tem umas dicas importantes que pode ajudar os médicos. São 3 dicas, se eu não me engano, para a gente se posicionar melhor, e isso vale para o físico e também para o digital. Sim. Primeira coisa, não se esqueça que o ambiente online também é um ambiente presencial. Então, assim, tem gente que tem feito muita reunião, essas coisas de forma online, muito desleixado, sabe? Tipo, eu nem ligo a câmera, ou chega para trás, tá... E, assim, existe um profissionalismo, e isso é uma nova forma de se comunicar. Não pensa, a gente não vai voltar pra trás, assim. Camisa e samba canção, tá ligado? Porque não tá presencial, que os outros não estão te olhando, te analisando também, né? A tua exatamente. postura vai contar tem gente que do mesmo vai fazer jeito, reunião, né? fica assim na reunião. Essa samba canção do Arthur aí, não gostei. Eu tô de samba canção aqui por baixo. Pijama. Algumas posturas, por exemplo, um dia, uma reunião, eu vi uma pessoa assim, uma executiva assim, colocando o peso da cabeça todo na mão, isso é péssimo. Então, lembrar desse movimento de que eu estou comunicando com alguém. Primeira coisa, o enquadramento. Suas mãos têm que ficar visíveis. Elas têm que aparecer. A segunda coisa, use o gestual da forma correta. Cara, olha só, eu tenho hoje virou minha amiga, né? Mas uma médica que estava dermatologista, gravando vídeos pra internet e tal. E no mundo de dermato, você surfa muito, né, nas redes sociais. Eu acho que dos médicos ali, o que mais consegue surfar em tudo são os dermatologistas. E aí, os vídeos que ela gravava, era isso aqui, ó. Ela só falava assim, se você quer, a partir de hoje, cuidar da sua pele, parará. Descreve se você pra nós, quer, né, Carol? protetor solar, esse gesto que é de cima para baixo, parece que eu tô formando uma caixa, ele é reto e ele vem de cima para baixo. Ele é impositivo, Esse movimento né? aqui, sinceramente, o Rios vai passar na tela da pessoa, ela vai fazer isso aqui, ó. Plut. Da mesma forma que faz, o Rio já Da passa. mesma coisa. Por quê? Ninguém aguenta alguém que se comunica dessa forma. E aí eu só virei pra ela e falei assim, Gabi, seguinte, seu gesto, ó. Os gestos que vêm mais de baixo pra cima, eles são mais leves, eles são menos agressivos. Deixa sua mão um pouco mais arredondada. Cara, ela treinou alguns minutos no espelho ali e começou a gravar os vídeos, ocupando mais melhorou espaço, muito. porque ela ainda ficava assim, ocupando mais espaço. Os vídeos começaram a viralizar. Porque as pessoas têm vontade de continuar vendo, porque as palavras transmitem ideias, os gestos, emoções. Então, observa o seu gestual. E outra coisa, ocupa espaço do mesmo jeito. Tem gente que vai fazer live, tem gente que vai gravar vídeo, se encolhe. Ah, mas na câmera é muito ruim. Eu sei. O que eu posso fazer para melhorar? Fazer.
Treino. Cara, igual o Cristiano. Tinha uma semana que eu virava pra ele e falei assim, eu quero que você grave um vídeo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele me xingava. Todo dia eu falei, a gente não vai postar, mas eu quero que você grave. E ele gravou. Aí quando chegou na outra segunda, eu falei, Cristiano, olha o seu outro vídeo lá. Você consegue entender a diferença? Ele, uau. Ele só pegou, gravou um vídeo de 1 minuto, de segunda a sexta. Quando foi na outra segunda, ele viu a diferença e falou, meu Deus, é o tornar até, é fazer até se tornar. Essa é a primeira dica. É ocupar espaço. Ocupar espaço. Mostrar as mãos. Mostrar as mãos. E olhar o seu... Porque não é só mostrar as mãos, mas olhar se o seu gestual tá correto. Por exemplo, evita. Eu vejo muito médico, às vezes, gravando o vídeo assim, com os dedos entrelaçados. Então, evite essas posturas, faça com o gesto correto. Agora, a dica plus, eu acho, assim, que é pro dia a dia, tanto presencial quanto online, que é um gesto que encanta, e eu acho que pra vocês, assim, porque eu sou uma paciente, né? Muitas vezes eu tô ali com o médico, e sim, a gente quer ser acolhido. E é aquela coisa, cara, Arthur, se você não me atender bem, eu vou nele. Se você não me atender bem, eu não vou nele. E se vocês não me atenderem bem, eu vou pro sul. E se vocês não me atenderem bem, eu vou no Acre, eu vou onde eu quiser, porque agora eu tenho internet, eu tenho conhecimento, eu já sei onde está o melhor. E eu vou atrás disso, porque eu quero ser acolhida. Ainda mais saúde, né? Então, vamos entender que agora a gente precisa de uma comunicação mais acolhedora, uma conexão muito mais profunda, sabe? Não é aquela coisa, tudo bom, é isso aqui. Cara, esse cara não vai voltar e ele vai falar mal de você. E por muito pouco você não vai pra internet com a reclamação dela. Que era um atendimento até um pouco tempo atrás, que era normal. O médico só chegar, nem olhar pra cara do paciente. E vamos combinar que tem muita gente que ainda faz isso. Mas, enfim, olha que bobeira, olha que gesto simples. Que é o que eu chamo de gesto 5 a cabeça.